Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossa proposta de deliberação pelo reforço da imprensa local e regional ao serviço da democracia e do pluralismo. Já fiz referência também à razão da apresentação desta proposta na minha intervenção no período antes da ordem do dia. Vou passar a ler. A imprensa local e regional, livre, isenta e civicamente comprometida, sempre desempenhou um papel essencial e indispensável à afirmação e reforço da democracia local e da coesão social. Tão essencial e indispensável que sem uma imprensa local e regional forte e plural, não é possível afirmar-se e enraizar-se uma democracia local genuína que assegure plenamente os direitos fundamentais dos cidadãos, designadamente os de informação, opinião e expressão. De facto, para que haja efetiva pluralidade e representatividade, para que a cidadania ativa e participativa seja robusta, para que a transparência e a prestação de contas das instituições sejam reais e para que o escrutínio democrático seja mais do que um chavão, é necessário que todas as sensibilidades políticas e sociais tenham acesso garantido e equitativo aos média e que os média reflitam com independência e objetividade um olhar perspicaz e exigente da realidade. Neste sentido, a ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, recomenda a promoção da diversidade cultural e a efetiva expressão e confronto das diversas correntes de pensamento e opinião, em respeito pelo princípio do pluralismo e pela linha editorial de cada órgão de comunicação social. Para a ERC, as publicações periódicas editadas pela administração local estão também, e cito, obrigadas a veicular a expressão das diferentes forças e sensibilidades político-partidárias que integram os órgãos autárquicos. Por diversas razões, a imprensa local e regional tem enfrentado crescentes dificuldades e desafios, carecendo genericamente de recursos suficientes para assegurar o nível de qualidade desejado e, em alguns casos, a própria sobrevivência. Note-se que o Decreto-Lei nº 23/2015, de 6 de fevereiro, que define o regime de incentivos do Estado à comunicação social, não impediu que, nos últimos 2 anos, o apoio financeiro do Estado à imprensa local e regional registasse uma quebra de 10%. Tem assim diminuído, lamentavelmente, o número de concelhos onde é publicado pelo menos um título periódico. Abrantes, com vários e prestigiados meios físicos e digitais de imprensa e rádio, precisa de preservar este património e, se possível, reforçá-lo. O diligente e inestimável serviço prestado à comunidade pelos seus profissionais, portanto, os profissionais da comunicação social, cumprindo um exigente código deontológico, merece ser reconhecido, valorizado e apoiado. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas, o desencadear da crise pandémica veio abalar ainda mais a imprensa local e regional, levando uma boa parte dos títulos, estou a citar, a suspender a publicação e a população envelhecida de cada região, que é a maioria dos assinantes desta imprensa, a ficar ainda mais isolada da realidade que a circunda. Portanto, um problema também social. Em comunicados de 5 de abril e 27 de maio de 2020, o sindicato, este dos jornalistas, considerou, estou a citar, urgente criar medidas de apoio, quer ao nível do Governo, quer das autarquias, no sentido de garantir a sobrevivência de jornais e rádios locais, alertando, todavia, para a salvaguarda da independência e da liberdade de ação de jornais e jornalistas. A existência de um mecanismo municipal que salvaguarda a isenção e transparência do processo parece-nos, nesse sentido, essencial. Assim, reunida em sessão ordinária no dia 25 de abril de 2022, a Assembleia Municipal de Abrantes delibera 1. Reconhecer o papel essencial e indispensável que a imprensa local e regional desempenha na construção e consolidação da democracia local, exortando-a a defender intransigentemente a sua independência, isenção e objetividade, dando voz a todos os cidadãos e instituições democráticas, em especial àqueles que se acham mais afastados ou menos atendidos pelos centros de decisão. 2. Recomendar que o município reforce, nos termos e limites permitidos pela lei, os apoios à imprensa local e regional, garantindo os princípios ético-democráticos e os mecanismos institucionais que assegurem absoluta isenção, transparência e probidade na atribuição dos mesmos. 3. Recomendar que o município apoie e incentive os órgãos autárquicos, assim como as instituições educativas e formativas do Conselho, a desenvolver iniciativas visando o aumento do consumo e da literacia para os média e o reforço da cidadania digital. 4. Enviar cópia desta deliberação à Assembleia da República, exortando o Estado Central a reforçar os apoios financeiros e outros à imprensa local e regional, pilar fundamental da democracia representativa e participativa e fator de desenvolvimento do interior de Portugal. Sr. Deputado João Fernandes, faz favor. Está aqui. Já está aqui. É sempre bom fazer uma proposta de mais dinheiro para a comunicação social para ganhar, vai ganhar a seu favor, não é?
Deixa lá a brincadeira. Deixa lá, foi uma brincadeira. O PSD está com dúvidas sobre a sua posição em relação a esta proposta. É uma proposta de recomendação, portanto, não é vinculativa, mas nós aqui dizemos que são recomendações, podem não ser vinculativas, mas se a Câmara, e entre outras entidades, não acede a essas recomendações com regularidade, é normal que depois esta Assembleia fique zangada e que se considere desprestigiada. Portanto, as recomendações têm o seu valor, e é muito. No entanto, há aqui duas questões que têm a ver com a fundamentação da proposta que nos deixam um bocadinho sem saber exatamente a opção a tomar. A primeira são perguntas que fazemos com toda a honestidade para perceber qual a vossa resposta e, com isso, qual vai ser a nossa posição final. Foi aqui falado que é necessário aumentar a diversidade ao nível no âmbito da proposta, a diversidade de intervenção, de representação das várias forças, etc., por aí fora. Está em uma parte aí do texto, não estou agora de cabeça ipsis verbis, mas está aí. Obviamente que isso influi sobre os critérios editoriais da Assembleia, da comunicação social. Obviamente, nós sabemos que a comunicação social tem um dever, e até legal e constitucional, de garantir essa diversidade. Não pomos em causa. Mas há, às vezes, situações que se podem tornar limite. O que nós queremos perceber é se a Alternativa COM acha que em Abrantes essa alternativa não é suficiente. Essa diversidade, essa pluralidade não é suficiente. Se a comunicação social em Abrantes, por que razões seja, não estamos aqui a dizer que é culpa de ninguém, mas por que razões seja, não é suficientemente plural na forma como trata a informação, seja ela política, seja ela o que for. E, portanto, isso é importante para nós percebermos a posição que vamos tomar. Por outro lado, nós somos sociais-democratas, portanto, obviamente, nós não temos nada contra, com devidos limites e com devidas garantias, que o Estado, seja ele na sua dimensão nacional, seja ele na sua dimensão autárquica, apoie a comunicação social, muito pelo contrário. Nós sabemos que a comunicação local e regional passa muitas dificuldades e precisa de apoio. Mas também perguntamos se, no âmbito dessa proposta, se ela, tomada à letra ou levada muito a peito, vamos assim dizer, pela Câmara Municipal, não poderá gerar um excesso de dependência da própria imprensa em relação ao município. Portanto, deixamos estas duas perguntas de reflexão para que nos respondam, consoante a resposta que nos derem. Temos ali uma deliberação de voto, mas podemos alterar uma declaração de voto, mas podemos alterar a nossa posição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de recomendação, batizada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, é factual aquilo que depois é uma confusão para definir o sentido de voto de uma bancada. É que, no primeiro, segundo e terceiro ponto, recomenda-se, no quarto imperativo, envie-se. Enviar para a Assembleia da República. Ora, como o Sr. Deputado João Fernandes disse, e bem, as recomendações não podem ser banalizadas, porque elas, quando são aprovadas, elas não são aprovadas apenas e só pelo proponente, são aprovadas pela Assembleia Municipal. E quando uma recomendação, por sua vez, é aprovada e é remetida, é recomendada algo ao Executivo Municipal, o Executivo pode ou não concordar, mas tem que demonstrar evidências à Assembleia Municipal que tratou, olhou ou decidiu sobre o assunto. Certo? Ou seja, com isto temos que efetivamente ser claros, não podemos andar aqui a confundir-nos. E isto o que diz é que recomenda em 3 pontos e depois exige, entre aspas, que se envie.
à Assembleia da República. E aqui uma recomendação até do Partido Socialista é que tanto os municípios, porque falamos de imprensa local e regional, e as freguesias têm 2 órgãos, que se calhar até faria algum sentido, sendo esta proposta de recomendação ser moção, para que se pudesse diligenciar a própria mesa da Assembleia e enviar para a Associação Nacional de Municípios ou para a Associação Nacional de Freguesias. Bem, mas passando isto, e que percebemos que futuramente iremos ter todos que melhorar e estas dúvidas em que recomendação e moção vão ficar ultrapassadas de vez nesta Assembleia, há aqui também algumas questões que são muito idênticas às do PSD. A pluralidade está em causa na comunicação social em Abrantes ou não? Da nossa parte, parece-nos que não. Queremos perceber o que é que a alternativa acha sobre isso. É porque nunca foi colocado isto nestes anos todos de democracia. Depois a segunda é reforçar até aos limites da lei aquilo que o município poderá no apoio à comunicação social. Há limites da lei e há limites também do bom senso. O município terá que fazer sempre, e isso sim deverá dar sempre primazia à comunicação social e regional nas publicidades que é obrigado a fazê-lo. E é obrigado a fazê-lo por variedíssimas coisas. O que estamos aqui, é a pergunta que deixo, é dizer ao município, para que as pessoas lá em casa nos percebam, a aquisição de bens e serviços, 75 mil euros, vamos imaginar que é o limite, então o município tem que investir 75 mil euros na comunicação social local. É um exemplo completamente sem sustentabilidade nenhuma, para as pessoas perceberem, não é? Se for isso, nós não concordamos, porque a dependência financeira de um órgão de comunicação local, seja local, regional ou nacional, perante um município, o governo ou uma instituição pública é completamente subverter aquilo que o membro da comunicação social, o órgão da comunicação social, tem que fazer. Não concordamos em nada com isso. Concordamos sim com o município de Abrantes, quando tem a opção de escolher o órgão de comunicação social para publicar aquilo que é obrigado ou para publicitar, use a comunicação social local e regional. E a pergunta que deixamos é, alguma vez deixou de fazer isso? Eu que tenha dado conta, não. Publicitar as festas da cidade, publicitar os editais, sempre vi na comunicação local e regional e inclusive até as novas formas de fazer comunicação, não só na escrita, como na rádio e como até agora na digital. E mais, e não é só o município, até as próprias juntas de freguesia o fazem, hipoteticamente com outros valores perante os seus orçamentos. Há aqui qualquer coisa que, em tom de brincadeira, o João Fernandes foi dizendo aquilo que quis dizer, com tom sério. Isto é algum jeito para a comunicação social ficar amiga de quem propõe e de quem vota? E quando eu digo de quem vota, votando favoravelmente a esta Assembleia, é para ficarmos amigos. Isto não se trata aqui de... Sabemos todos que existe dificuldade financeira. Não só na comunicação social, mas a comunicação social é extremamente importante para um Estado democrático. É verdade, mas existe mais empresas também com essas dificuldades. A comunicação social tem que ter um olhar muito cuidadoso e já o tem perante uma lei e já o tem também perante o comportamento que os municípios e as freguesias têm a sensibilidade de. Dou só um pequenino exemplo. Acham que quando as juntas de freguesia, aqui falarei com propriedade, desejam as boas festas aos seus fregueses, aquilo é um bem necessário para as juntas de freguesia? De certeza que é a sua responsabilidade de poder apoiar a comunicação social local e regional. Se calhar nos anos é num órgão de comunicação social, no outro ano é noutros órgãos de comunicação social. Já é essa a sensibilidade. Por isso, deixarei e, em suma, as tais duas perguntas. Primeira, parece-nos a nós que esta questão de enviar devia de ser substituído por recomendar. Enviar, e não à Assembleia da República, mas sim à Associação Nacional de Municípios e à Associação Nacional de Freguesias, e depois também perceber se efetivamente se a alternativa acha que temos algum problema da pluralidade. Da diferença de opinião na nossa comunicação social, local e regional. Porque isso é importante perceber, porque se esse for o sentimento e que temos que estar atentos, e é preocupante, porque nunca existiu. E era um tema que podíamos estar aqui mais tempo a falar sobre isso.
Bom, as piadas que foram ditas, eu interpreto-as como piadas. E já agora, como também não quero ficar atrás na piada, ocorre-me perguntar se alguém ficou incomodado com esta proposta de deliberação. Julgo que não. Em matéria de representatividade, tanto no acesso como na cobertura das iniciativas das diferentes forças políticas, nós não temos que fazer nenhum estudo, nem revelar nada sobre isso, porque os órgãos de comunicação social são públicos e, portanto, qualquer pessoa pode olhar para eles e ver o que é noticiado ou não é noticiado, quem é que é comentador, quem é que não é comentador. Portanto, todos estamos à vontade sobre isso. A questão não é essa. A questão é aquela que eu referi na intervenção no período antes da ordem do dia. E eu disse que escutámos há dias com agrado, a propósito do 41º aniversário da Rádio Antena Livre, que aproveitamos também para felicitar, a afirmação de que, e esta afirmação foi uma afirmação feita pelo Sr. Presidente da Câmara, e bem, que nós aplaudimos, que a comunicação social desempenha um papel importantíssimo nas nossas comunidades e a Câmara Municipal tudo fará para garantir essa liberdade, essa função tão importante para a cidade, para o concelho e para a região. E nos considerandos da proposta de deliberação, eu fiz referência a várias entidades que me parecem credíveis, desde logo a entidade reguladora para a comunicação social e os sindicatos jornalistas, que em tempo oportuno e por várias vezes manifestaram as suas preocupações por aquilo que se passava com a imprensa local e regional. Devo lembrar, enfim, vale o que vale, mas Abrantes já teve um jornal físico, papel, semanal, temos um mensal, felizmente, outros concelhos não têm nenhum, portanto, também fiz referência a isso. E Caldas da Rainha, por exemplo, é outra realidade, é verdade, mas só para quem não saiba, tem 2 jornais semanários. E nós gostávamos de ter, naturalmente, portanto, algo mais pujante, não é? Algo mais volumoso, que pudéssemos, portanto, com prazer até. Eu tenho muito prazer em comprar o jornal e ficar a ler o jornal, não é? Felizmente temos um órgão digital, parece uma boa solução, aliás, premiado e com grande notoriedade a nível nacional. Portanto, aquilo que eu diria para terminar é o seguinte: temos o que temos, acho que temos que nos congratular com aquilo que temos e, portanto, felicitamos este setor, mas é sempre possível melhorar, não é? É isso que temos ouvido a todos os autarcas com responsabilidades, que é sempre possível melhorar, que temos muita coisa boa, mas é possível fazer ainda melhor e, portanto, a nossa proposta é exatamente nesse sentido. Não vamos agora aqui, nós não somos órgão executivo, portanto, não vamos agora aqui dizer se o que a Câmara está a contribuir, se é pouco ou se é muito. Isso é uma questão que a Câmara conversará com os órgãos de comunicação social. Agora, queremos estar tranquilos de que os órgãos que temos sejam preservados, é isso que nós dizemos na proposta, portanto, e que amanhã, quando digo amanhã, é no sentido figurado, portanto, no futuro não percamos os órgãos que temos e, se for possível, ter ainda mais, nomeadamente, o tal jornal semanal em papel, que maravilha, não é? Obrigado. Deputado João Fernandes. Bem, nós ouvimos as respostas que foram dadas, consideramos que foram um pouco evasivas, não invasivas, para não ser indelicado, e devemos dizer o seguinte, e acho que devemos ser perfeitamente sinceros e honestos no que estamos aqui a fazer. Eu acho que todas as forças políticas, e vou dizer com toda a sinceridade, talvez com exceção do Partido Socialista, gostariam de ter mais atenção da comunicação social. Eu não duvido disso. Sejamos sinceros, gostaríamos. Se achamos, às vezes ficamos chateados porque devia aparecer uma notícia que nós estávamos à espera que devia aparecer, ou um comunicado ou coisa do género, e ele não aparece, ou não aparece como queríamos, ficamos.
seria mentir se disséssemos que é verdade, que não é verdade. Agora, chegarmos ao ponto, porque me parece que é isso que vem daí, e eu não quero estar aqui a esconder nada, que há deliberadamente, por parte da comunicação social abrantina, esse desfavorecimento, nós não podemos fazer. Primeiro, não podemos fazer porque conhecemos muitas das pessoas na própria área, respeitamos-las e sabemos o que é que elas pensam. Por outro, também não o podemos fazer porque não temos provas disso. Portanto, a conjugação das duas coisas leva-nos a ficar muito, como é que eu ia dizer? Ou seja, uma expressão que o meu pai gosta de utilizar, encalacrados com esta proposta. E ela não nos convence. Por outro lado, ainda queríamos dizer outra coisa, que é, eu posso aceitar que o Alternativa Com nos diga que é genérico e, portanto, tudo é lá cabimentável. Mas eu fico aqui na dúvida em relação à proposta. Se nós estamos a falar no reforço ao nível do, por exemplo, contratação de serviços de comunicação social, que pode fazer através da publicidade ou contratação direta para algumas atividades, ou se estamos a falar do chamado incentivo público, que é despejar mesmo dinheiro, é dar donativos, que as entidades públicas também podem fazer. Com limites, mas também podem fazer. E eu fico na dúvida o que é que está aqui a propor. É as duas? Ou é só uma? Porque uma coisa é contratar serviços, sim senhor, outra coisa é simplesmente começar a despejar dinheiro. E eu não estou aqui a dizer a expressão despejar dinheiro num sentido negativo. É dar dinheiro, pronto. Gostaria também de perceber esse aspecto. Obrigado. Sr. Deputado Moreno Vaz, por favor. Ora, como disse o meu antecessor e muito bem, ficamos um bocado encalacrados com isto. Eu, sinceramente, não consigo ler esta proposta, esta recomendação do Alternativa e encontrar aqui um sentido objetivo puro e simples. Porque isto levanta-me algumas questões depois de ler isto, e quando vejo aqui dito que a pluralidade, o acesso... Vamos lá, quando estamos a falar de órgãos de comunicação local, nós temos que os acarinhar e temos que os ter. Já tivemos muitos em Abrantes e eles foram desaparecendo. Estamos resumidos aos que temos e eles ainda assim lutam com dificuldades e têm que ser apoiados. Se nós vamos aqui pô-los em questão e dificultar-lhes mais a vida, vamos ter, com certeza, pior comunicação social em Abrantes. Contudo, lendo isto, parece-me que há aqui algumas perguntas que tinham que ser feitas. É que quando se diz que para criar fala de democracia, de pluralidade, eu pergunto, mas a atual imprensa em Abrantes não é plural e democrática? Eu pergunto se há razões de queixa concretas do comportamento da comunicação social em Abrantes e dos seus critérios editoriais que se apresentem. Há órgãos para se fazer queixa de quando a comunicação social não se comporta com a devida isenção. Há alguma razão de queixa existente que se possa apresentar? Portanto, foi feita já alguma queixa à entidade competente? Não, eu pergunto, então do que é que estamos aqui a falar? Estamos aqui a tentar dirigir à atual comunicação social algumas críticas, porque mistura-se aqui coisas que ninguém discute, como a necessidade, o apoio que se deve dar, tudo o que é do melhor jornalista, melhores condições de trabalho, estamos todos de acordo, ninguém discute o melhoramento. E podemos discutir em fórum próprio qual é a imprensa que temos em Abrantes, o que é que queremos, como é que ela está a fazer, em reunião com eles próprios, melhorar. Agora, este documento, que costuma dizer o povo, dá uma no cravo e outra na ferradura, quer dizer, dá tanto elogia, como diz da sua necessidade, como da sua bondade, como depois deixa entre linhas bem lidas algumas críticas e leva aqui a interpretarmos que não se está satisfeito com a comunicação social que temos em Abrantes. Mas acho que devia ser esclarecido profundamente o que é que se pretende, se há queixas que se apresentem, que as coisas sejam postas diretamente para que nós conseguirmos ter, de facto, a análise deste documento e depois
votar em função disso. Obrigado. Sr. Deputado Bruno Tomás. Bem, eu tenho muita pena de o dizer, mas as respostas que obtivemos, as pessoas ouviram, muito bem que está gravado e foram, desculpem lá, zero. Fiquei a perceber o mesmo. E o Partido Socialista tem que ser pragmático. Nós estávamos indefinidos se aprovávamos ou não aprovávamos esta proposta. Na ausência de respostas e na resposta redonda, muitas vezes é aquilo que caracteriza às vezes algumas propostas, a bancada do Partido Socialista vai votar contra esta proposta, por um sentido de responsabilidade. Porque quando cá trazemos as coisas é para trazer coisas com responsabilidade, pragmáticas. Ainda há pouco a bancada do PSD referiu e bem se era de prestação de bens e serviços, se era injeção de dinheiro direto. Isto é importante para criar uma definição de voto. Acabamos, eu fui até o último segundo que estava a pensar que alguém pedia a palavra da bancada da Alternativa para esclarecer estas questões, tantas do Partido Socialista como algumas pertinentes do PSD. Não esclareceram, obriga-nos a tomar uma posição que não era aquela que tínhamos quando viemos para esta Assembleia. Na reunião preparatória, se as nossas perguntas fossem esclarecidas, nós votaríamos favoravelmente. Elas não foram esclarecidas e toda a gente ouviu qual é que foi os esclarecimentos prestados. Nós não temos outra hipótese que é votar contra, com muita pena nossa, mas há aqui uma coisa que nós não podemos deixar de dizer. Se houve a garantia, é de confiarmos ou não confiarmos, e nós confiamos. Se houve a garantia do Sr. Presidente da Câmara, que foi aqui citada pelo Sr. Deputado, que em relação à comunicação social, local e regional fará tudo, qual é que é a dúvida? Nós não temos. Podem ter vocês essa dúvida. Nós não temos, que o comportamento do município irá ser igual ao que tem sido até aqui. Por isso, para terminar, o nosso voto é contra a proposta, pelo não esclarecimento das perguntas efetuadas pelo Partido Socialista e também pelas perguntas efetuadas pelo PSD. Obrigado, é muito simples e breve o que tenho para dizer. Aqui está à consideração uma proposta. Não estão duas, está uma. E a proposta é a proposta que está nas linhas. Aquilo que os senhores estão a dizer é que há duas propostas, uma que está nas linhas e outra nas entrelinhas. Nós não trouxemos nenhuma proposta de entrelinhas, está nas linhas. E aquilo que está nas linhas está absolutamente claro e os senhores votarão em consciência como entenderem. Obrigado. Se faz favor. Bem, eu confesso que nem me sinto encalacrado, também não me parece clara a proposta e nós vamos também votar contra por não considerarmos a proposta clara e não percebermos o que é realmente, qual é o objetivo da proposta. Obrigado. Senhores deputados, mais alguma intervenção, mais algum pedido de esclarecimento? Passamos à votação. Quem vota contra a proposta apresentada? Okay. Quem é que eu vejo sem votar contra? Quem vota? São todos menos. Já vamos. Contra são todos. Calma. Todos menos Bloco de Esquerda. Menos BE. Chega. Vai-se abster, então calma. Mais. Alternativa. Alternativa, 2 alternativa. 2. Deixa-me fazer é melhor contar, não é? Portanto, estar já a fazer a dedução não faz sentido. E agora? Portanto, quem votou contra, já vimos. Quem vota a favor, quem vota a favor, o alternativa compra. Calma. Então, calma. Pois é por isso que é preciso nada de precipitações. Sim. Quem se abstém, Bloco de Esquerda e Chega. E Chega. E o Presidente da Junta da Aldeia do Mato. Não, é atrás. Desculpa. Presidente Luís de Munhos.
Portanto, a proposta é rejeitada por aquilo que foi indicado em termos e que fica expresso na ata.